Na verdade, os sistemas de transporte público do país como um todo, eles precisam ser repensados e rediscutidos. Eu diria que Conquista, assim como Feira, Salvador, são cidades que hoje têm posição talvez privilegiada se você for olhar a realidade de outros sistemas do país. Aqui em Conquista não é diferente de nenhum lugar. Os problemas são os mesmos. O que aconteceu com o transporte público? Na verdade, a tarifa ela deixou de ser viável como única fonte de receita para bancar esses sistemas. Então, o que acontece? Para você ter um sistema com maior grau de eficiência, você precisa ter uma tarifa mais cara, porque isso custa mais caro. Só que quando você aumenta a tarifa, automaticamente você faz um corte. Existem pessoas que não conseguem pagar uma tarifa de R$4, de R$5. Então, o que precisa ser feito nesse processo? Aí o município tem que fazer o reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Então, quando o município começa a investir ali algum volume de recursos, aí você começa a melhorar essa equação. Mas os custos, eles são muito altos, né? A gente tem as gratuidades, que na verdade essa palavra ela é até um pouco equivocada, porque quando alguém é transportado pelo sistema que não paga, alguém paga por ele. Como é que é feita a conta do transporte? É muito simples. Você pega todos os custos que você tem, pega a sua receita e vai fazer essa equação. Então, se você tem um custo para transportar alguém, mesmo que ele não pague, alguém está pagando por ele. Ou o município, ou como mais recente agora, a gente teve aportes aí nos sistemas de transporte do Estado, em 26 cidades na Bahia se habilitaram para isso, do governo federal. Então, a discussão que precisa ser feita acerca disso, que é a solução para aqui, a solução para todos os demais que hoje sofrem, é outras fontes de financiamento. Talvez o governo do Estado participar, existem discussões, por exemplo, para que o Estado financie o transporte dos alunos da rede estadual através dos sistemas municipais de transporte coletivo urbano, que a união entre, por exemplo, com o custo dos idosos que são transportados, e essa gratuidade está baseada numa lei federal, então existem vertentes, existem discussões. O que acontece em municípios como Vitória da Conquista? Você tem uma grande quantidade de pessoas para ser transportadas, né, diariamente dos seus bairros. Aqui a gente tem uma característica que as pessoas se deslocam principalmente do bairro para o centro e voltam. O que a pessoa quer? Ela quer ser transportada no menor tempo possível e ela não quer esperar também que o seu ônibus demore para passar ali no ponto, quando a gente fala de frequência. Só que tudo isso, quanto maior a frequência, mais carro, quanto menor a frequência, mais carro você precisa ter no ponto. Quanto menor o tempo de espera, você precisa ter uma frequência ainda menor. E essas equações, elas impactam de forma muito forte nos custos do sistema. Eu entendo que Sheila tomou para si a questão do transporte como uma questão de governo, de fato. O sistema melhorou muito, o sistema de transporte de Vitória da Conquista. Eu acho que hoje é uma das prioridades de governo, embora isso despenda um volume de recurso muito grande ainda dos cofres públicos, mas não tem o que fazer. Ou o município vai investir de fato, entender que é uma prioridade para melhorar esses sistemas, ou a gente vai continuar tendo reclamação. Aí, para fechar de forma mais objetiva com a sua pergunta, o que pode ser feito, né, para ser melhorado? Eu entendo que hoje Conquista está até acima da média no nível de investimento nessa equação, entre o que você pode investir e o que você deve investir, porque automaticamente, se você destina recursos demais para uma área, vai faltar em outras áreas. E Conquista é uma cidade que não é uma prefeitura rica, não é uma prefeitura que tem um volume grande de recursos. Então, você precisa ter a pavimentação acontecendo, você precisa ter os postos de saúde acontecendo. Muitas vezes, no caso da saúde, por exemplo, os recursos federais para manutenção dos programas, eles não são suficientes, então o município ele precisa pegar recursos da fonte 00, jogar para suprir esses programas federais, como UBS, PSF, etc. E aí é uma equação muito difícil de você equalizar. Então, seria muito bom, seria um cenário perfeito se o governo pudesse falar, cara, eu vou colocar aqui ônibus elétrico, 0 quilômetros, com ar-condicionado, frequência de 15 minutos, é uma das críticas, por sinal, que é a qualidade dos ônibus, né? Dos veículos que são utilizados em Conquista. Sim, sim. Muitos ônibus de linha... O pessoal reclama das linhas dos ônibus serem antigos, né? Com assentos ruins, a qualidade quebrando muito. É comum andar em Conquista e ver um ônibus na rua parado. Perfeito. Na verdade, Wilson, o que acontece? Conquista ainda tem uma média de frota acima também da média nacional e acima da média de outras cidades, até da Bahia também. Agora, o que aconteceu por muito tempo no transporte público de Vitória da Conquista foi a politização. Por ser um serviço que atinge muitas pessoas de forma direta, então sempre isso estava sendo trazido para a pauta política. Então, era matéria para vereador estar falando, matéria para veículos de comunicação que tinham alguma tendência política também estar batendo, e acostumou dentro da sociedade de achar que nada é suficiente, que tem que melhorar, que tem que melhorar. Claro, há deficiências, há problemas a se resolver, mas eu entendo, inclusive, que a gestão de Sheila ela conseguiu uma eficiência muito boa nessa gestão, né, através
de uma série de medidas que foram implementadas. Agora, tem muita coisa para fazer também. Tem muita coisa, tem muitas deficiências, mas acredito eu que hoje o que é possível dentro da realidade financeira do município de Vitória da Conquista é o que eu acho que é o que está sendo feito, que é possível.